Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação. Boa noite. É com você, Gilberto Catira. Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui ao vivo, né? Sábado à noite. Final de semana aí de Dia das Mães, né? Então, um especial a todas aí as mães e aos filhos. Então é isso. Boa noite, professor. Boa noite, Gilberto Catira, boa noite, Carlos Nascimento, nosso irmão Eduardo, a nossa irmã Dani. Estamos aí, e a todos os irmãos que estão presentes aqui nos assistindo, né? Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui justamente para iniciarmos mais uma reunião do Projeto Iniciação através do nosso canal Conexão 3005, né? Então, é uma grande honra, uma grande felicidade termos todos aqui presentes para abordarmos assuntos de enorme importância iniciática, né? Esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação, né? Sempre lembrando que a iniciação, o projeto de iniciação, é o projeto mais importante que uma pessoa, qualquer ser humano tem para realizar na face da Terra. O nosso encontro tem duas bases importantíssimas, né, básicas, né? A doutrina secreta, não só a doutrina secreta, mas todas as publicações, os ensinamentos da mestra Helena Petrovna Blavatsky e do nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, né? O objetivo é a síntese do conhecimento a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. Outra finalidade, como nós sempre falamos, é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando neste início do século XXI, início da era de Aquários. Justamente estamos caminhando e já está em processo de efetivação do surgimento de uma nova civilização na face da Terra, e o Brasil é o berço dessa nova civilização. Isso é muito importante, né? Devemos dizer que aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação, desenvolver o seu projeto de iniciação, têm que necessariamente fazer o seu vínculo com uma escola iniciática para fazer o seu projeto. Então, a pessoa pode escolher a escola iniciática que mais lhe agradar. É importante ressaltarmos que o importante é que a escola que se mostra como iniciática deve necessariamente seguir rigidamente os padrões da ciência iniciática das idades. Então, nós aqui sugerimos que a pessoa venha fazer a sua iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose, fundada pelo nosso augusto mestre, o professor Henrique José de Souza. Contatos iniciais que as pessoas podem fazer com a eubiose pode ser feito através da internet, né? Entra no Google, vai lá no busca do Google, coloca a Sociedade Brasileira de Eubiose, vai aparecer o site de Eubiose e lá existe o caminho para a pessoa encontrar, localizar todos os departamentos existentes no Brasil e no exterior. Aí a pessoa vai localizar um departamento da sua cidade ou próximo à sua cidade, lá tem o endereço, o telefone, e-mail, etc, todas as informações, a pessoa entra em contato e toma informações de como que ela deve fazer para começar o seu trabalho de desenvolvimento, seguindo o seu projeto e iniciação. Aí está, então, esses comentários iniciais a respeito de como iniciar o projeto de iniciação. Muito bem. Nós continuamos, então, vamos continuar o nosso processo de estudo, né, justamente desses fundamentos da ciência iniciática, dado pela teosofia e pela eubiose, né? Então, hoje nós dedicamos aqui, estamos dedicando esses nossos encontros, basicamente, ao estudo da antropogênese, né? O surgimento das raças no planeta Terra, né? Mas, inicialmente, nós vamos fazer uma homenagem especial, né? Uma homenagem bem simples, mas bastante sincera, à mestra Helena Petrovna Blavatsky, comentando alguns fatos importantes da sua vida. Isso é muito importante, né?
Há pessoas que marcam uma época e que são capazes de exercer uma influência transformadora, tanto em indivíduos quanto na sociedade como um todo. Helena Petrovna Blavatsky foi uma dessas pessoas. Os depoimentos de quem a conheceu em vida são unânimes. Ninguém voltava a ser o mesmo depois de ter com ela um contato que não fosse apenas superficial. Então, ela marcou a vida, enormemente a vida de muita gente no planeta Terra, muitos seres humanos. Também os lugares onde ela viveu foram sacudidos pela sua presença carismática, aguerrida e inconformista. Na Índia, por exemplo, onde ela passou longos anos de sua maturidade, Blavatsky deixou marcas indeléveis. Sua participação no processo de conscientização nacional, que levaria mais tarde à independência do jugo colonial britânico, foi determinante. Então, historicamente, ela teve uma importância muito histórica, muito importante, uma importância histórica muito importante na questão da Índia, né? Após sua morte relativamente prematura, em 1891, ela estava apenas com 161 anos, né, em Londres, pouco antes de completar 60 anos, né, Blavatsky transformou-se numa espécie de mito poderoso, capaz de influenciar um sem número de importantes inteligências criadoras, tanto na área da filosofia, como das artes, das ciências e da religião. Então, por isso que grandes seguidores de Blavatsky próximos eram cientistas da época. Lá nos Estados Unidos, grandes cientistas seguiram Blavatsky durante muito tempo. Depois houve uma cisão e essas pessoas abandonaram Blavatsky. E nós vamos comentar esse fato, o que aconteceu, né? Muito bem. A herança de ideias que ela deixou, traduzida no conteúdo de vários livros ou no trabalho ativo da Sociedade Teosófica, fundada por ela em Nova York em 1875, e que rapidamente se espalhou por todo o mundo, e influenciou de maneira decisiva estadistas como Kandinsky, compositores como Alexandre Sirabin, cientistas como Albert Einstein, Oppenheimer e Thomas Edison, escritores como Bernard Shaw, Aldous Huxley, além de gigantes do espírito como Rudolf Steiner e Krishnamurti. Veja bem a importância de Blavatsky, né? Justamente no pensamento de todos esses grandes gênios da humanidade. Né? Encontrar a razão pela qual a mensagem de Blavatsky encontra eco tão forte na mente de investigadores de áreas tão distintas, talvez não seja difícil de entender. Ela antecipa grande quantidade de informações, de colocações filosóficas e éticas, atendendo às necessidades da sua época, quando a crise no universo racional cartesiano já era bem evidente. Então, existe uma crise na cultura, principalmente do Ocidente, justamente é uma difusão muito grande do materialismo. Ao mesmo tempo, Blavatsky mergulha no passado mais remoto da humanidade, trazendo elementos da nossa paleohistória que ajudam na reconstrução da nossa tão dilacerada identidade de homens ocidentais. Então, por essa época, em meados do século XIX, houve uma grande influência do positivismo, né, que se desenvolveu rapidamente na cultura ocidental, e isso levou a um desenvolvimento muito grande do materialismo. Né? Então, a lei achou por bem, justamente lá pelo ano 1870, por aí, né? Justamente o aparecimento de Allan Kardec, inicialmente, né? Trazendo para o Ocidente a ideia da sobrevivência da mente, né? A sobrevivência do espiritual, né? Deixando bem claro que a vida humana era uma vida objetiva, material, mas existia a sobrevivência do espírito. Né? Isso deixou bem claro através de fatos concretos muito decisivos na mente dos ocidentais. Depois de Allan Kardec, então, imediatamente aparece Helena Petrovna Blavatsky, e ela traz uma quantidade enorme de conhecimentos da Índia
e do Tibete, né? Devemos dizer que esses conhecimentos foram trazidos através de Blavatsky, porque ela serviu de comunicação para os grandes mestres, né? Tanto ascensionados, tanto nos planos superiores do além caixa, como mestres encarnados em corpos físicos, né? Então, ela foi veículo desses mestres para a difusão desses conhecimentos. E ela nunca escondeu isso, né? Ela mesma afirmava que ela não era o ponto de emergência desses conhecimentos. Ela dizia que ela era veículo desses mestres, né, superiores, né? E ela servia de veículo, trazendo para a humanidade tais conhecimentos tão necessários para o Ocidente. E ficou provado que o Ocidente, a cultura ocidental, sofreu um impacto enorme com esses conhecimentos trazidos por Helena Petrovna Blavatsky. Aliás, Blavatsky afirma isso, que ela dá um exemplo bastante interessante para demonstrar que ela não era a origem dos conhecimentos, mas sim o veículo desses conhecimentos, dizendo que a teosofia como um todo era um buquê de flores. E ela apenas atou esse buquê de flores com um feixe, né, de união. Ela deu um nó, né, nesse feixe, né, atando essas flores. Então, esse foi o trabalho, juntar esses buquês de flores numa unidade, né? Então, o exemplo que ela dá do trabalho que ela fez como veículo dos conhecimentos superiores trazido pelos grandes mestres, né? Blavatsky seduzia os pensadores que com ela entravam em contato. Era sedutora, mentalmente, né? Ela seduzia. Por exemplo, no campo da ciência, ela antecipou muitas das ideias da física relativística e da astrofísica ao postular a teoria dos campos de força, tanto os cósmicos quanto os infracósmicos. Muito antes que a física oficial o fizesse, ela colocou a possibilidade da divisão e fragmentação do átomo. Veja que importante. E referiu-se aos aspectos da liberação energética inerentes a tais divisões. Então, ela já deu a ideia precursora justamente da teoria atômica. Isso é muito importante, o trabalho precursor que ela realizou, né? Alertou, inclusive, também quanto aos riscos e perigos que o mau uso das técnicas da fragmentação atômica poderia acarretar. Ela já dava já dava esse anúncio, né? Essa premonição, este perigo que justamente o desenvolvimento de uma teoria atômica poderia produzir na esfera da vida humana. Então, realmente é um perigo extremo, né? A fissão nuclear produz justamente a bomba atômica, e isso gerou a possibilidade, em meados do século XX, da existência de uma guerra atômica entre os países, né? Isso aí foi algo muito forte, né? Mas Blavatsky, já no século XIX, já alertava a esses fatos da ciência, do conhecimento do átomo, né? E dos perigos que isso acarretaria à humanidade. Isso cerca de 60 anos antes que a primeira bomba atômica explodisse em Hiroshima e em Nagasaki. 60 anos antes das explosões atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Quando se sabe de tudo isso, fica fácil entender porque Albert Einstein tinha como livro de cabeceira a Doutrina Secreta de Helena Blavatsky. Einstein leu e lia os livros de Helena Blavatsky. Então, isso aí não é comentado na ciência porque existe uma dicotomia justamente entre a ciência oficial, né, a ciência acadêmica e a ciência iniciática das idades, né? Então, isso aí não é comentado, mas sabe-se que ele tinha conhecimento de todo esse conhecimento dado por Blavatsky, e ele mesmo era um gênio, né? Como gênio da humanidade, ele próprio era um veículo que veiculou esses conhecimentos transcendentais, né, vindos dos arquétipos universais, originando justamente a teoria da relatividade, né,
expondo a intimidade dessa relação de espaço e tempo, já falando em quarta dimensão, abrindo caminhos para o entendimento de uma quinta dimensão, sexta dimensão, sétima dimensão. Então, justamente, a gente vê esse trabalho importante, essa relação importante entre Albert Einstein e os trabalhos de Helena Petrovna Blavatsky, né? Blavatsky nasceu em 1831, em Ekaterinodar, no sul da Rússia, de ascendência aristocrática, ela pertencia à aristocracia, né? A família materna era aparentada ao czar, ao imperador, né? Russo, né? Ela recebeu uma educação acurada, como era de praxe para as moças de sua condição social na Rússia naquela época. Então, ela foi educada de maneira bastante elevada, né? Devido ao fato dela ter essa decisão do czar, né? Esta aparentamento com os czares russos, né? Porém, nada do que ela aprendeu em sua educação convencional poderia explicar o verdadeiro fenômeno da erudição polifacetada em que ela se constituiu mais tarde. Mas, mesmo assim, essa educação que ela teve não conduz ao entendimento de tudo aquilo que ela ensinou, trouxe como veículo para a face da Terra. É claro que esse conhecimento que ela trouxe para a face da Terra foi trazida dos mundos internos, isso tanto da Índia como do Tibete. Ela esteve nos mundos internos, participou de atividade nos mundos internos e serviu de veículo para esse conhecimento dos mundos internos, quer dizer, dos arquétipos universais trazidos através delas, oriundos dos conhecimentos vertidos pelos grandes mestres do universo, né, do além Akasha, né? A Blavatsky era capaz de manter discussões acaloradas com os maiores professores do seu tempo sobre temas dos mais diversos, como a semântica das línguas arcaicas, ou então sobre detalhes das complicadas teologias ocidentais e orientais. Era versada sobre os assuntos, tinha um enorme conhecimento, né? E mantinha, então, esse diálogo com mestres e professores da época, né? De renovado cultura e assim por diante, né? O mistério da origem do enorme acervo de conhecimento de Blavatsky nunca foi totalmente desvendado. Quer dizer, na verdade, o ser humano não consegue entender como como esse conhecimento foi vertido através dos ensinamentos de Blavatsky, né? As duas obras principais são A Doutrina Secreta e Isis Sem Véu. Por exemplo, contém milhares de citações extraídas de outras obras, muitas das quais raríssimas, havendo apenas um ou outro exemplar guardado em bibliotecas de difícil acesso, como é o caso da Biblioteca do Vaticano. Cálculos já feitos mostram que, para ler todos os livros dos quais extraiu citações, Blavatsky deveria ter lido sem parar durante toda a sua vida. Mas isso não pode ter acontecido, já que ela se dedicava a muitas outras atividades, como a viagens pelo mundo afora. Aliás, depois, com a perseguição que Blavatsky sofreu através dos seus próprios discípulos, né? Ela sofreu uma perseguição, né? Porque diziam que era impossível que Blavatsky trouxesse todo aquele conhecimento se ela não tivesse à sua disposição um acervo tão grande, não tivesse uma biblioteca à sua disposição. É claro que eles não conseguiram entender isso, que o conhecimento que ela trazia não era somente a leitura que ela fazia de todas as obras, mas era o conhecimento que lhe era trazido através dos grandes mestres da humanidade, né? Os grandes mestres da humanidade traziam esses conhecimentos de fontes das mais remotas, inclusive a Biblioteca do Vaticano e outras grandes bibliotecas, né? Inclusive dos mundos internos, registros contidos nos mundos internos, né? Para explicar a sua surpreendente produção literária,
a própria Blavatsky dava respostas que até hoje são motivo de espanto para os estudiosos. Veja bem, tem muitos estudiosos hoje que se dizem filósofos e dizem que Blavatsky mentiu, ou inventou, ou não tinha base para afirmar o que ela afirmava. É claro que essas pessoas se fixam o seu raciocínio na ciência objetiva, na ciência acadêmica, mas não têm noção perfeita do mecanismo ao qual ela era submetida para trazer esses conhecimentos como veículo, conhecimentos provindos de fontes originárias do alheia-caixa e dos mundos internos. Ela afirmava estar em constante contato com seres altamente evoluídos, aos quais chamava de mestres, e que, através de mecanismos paranormais, como a telepatia, lhe ditavam capítulos inteiros. Veja bem, esses seres ditavam capítulos inteiros para ela. Não? Esses seres seriam tanto encarnados quanto desencarnados e pertenceriam, segundo Blavatsky, a uma organização antiquíssima chamada Fraternidade Branca, ou seja, a Grande Fraternidade Branca, e seriam os responsáveis pelo processo da evolução espiritual da humanidade. É claro que a Grande Fraternidade Branca é justamente a reunião dos grandes mestres que existem na humanidade sobre a condução do rei do mundo, o Melquisedeque. Né? Não são muitos, não. Não é uma quantidade enorme, não. Uma quantidade enorme, não. Tanto que a gente tem que, de mestres ascensionados ligados ao planeta Terra, nós temos em torno de 80 a 100 no máximo. Né? São dezenas de mestres ascensionados. Depois, na Grande Fraternidade Branca, tem os discípulos, né? Aqueles iniciados, os iniciandos, os discípulos, aí então constitui uma quantidade maior de seres que seguem a orientação do rei do mundo, ou Melquisedeque. E Blavatsky fazia parte, então, ela recebia os conhecimentos diretamente de seres ascensionados ligados à Grande Fraternidade Branca. Devemos dizer que a Grande Fraternidade Branca originou-se na face da Terra justamente em meados da raça lemuriana. Com a descida da tríade superior, já falamos disso, né? Com a descida da tríade superior, sob a estrutura orgânica objetiva dos lemurianos, foi possível, então, o surgimento da humanidade. Não é isso? E é claro que muitos seguiram para o lado certo, outros para o lado errado, né? Aí surgiu a questão do bem e do mal. E nessa divisão entre o bem e o mal, ou seja, aqueles que lutavam pela evolução e aqueles que se colocavam no sentido anti-evolucionista, então surgiu justamente a necessidade de uma direção espiritual do planeta Terra. E foi dado a esse ser, um ser de elevada estrutura espiritual, que, segundo a ciência iniciada das idades, veio de Vênus. Vênus, justamente o rei do mundo, Melquisedeque. Ele assumiu a direção espiritual do planeta Terra, o quarto globo do nosso sistema evolutivo, o sistema evolutivo atual, da quarta cadeia evolutiva, né? Então, Melquisedeque é o rei do mundo, né? Então, foram esses mestres, que a HPB se refere, né? Ascensionados, grandes mestres, segundo ela, que a orientaram no sentido de fundar a sociedade teosófica, que hoje tem filiais em todo o mundo, inclusive no Brasil. Então, aí está a sociedade teosófica. Na Índia, para onde a sociedade foi transferida anos após a sua fundação nos Estados Unidos, essa agremiação desempenhou um papel determinante no processo de independência da Índia. Né? Mahatma Gandhi, que conheceu pessoalmente Helena Blavatsky em Londres, olha só, Mahatma Gandhi conheceu pessoalmente Helena Blavatsky, o grande mestre Gandhi, né? Grande mestre Gandhi, conheceu pessoalmente Helena Blavatsky em Londres nos últimos anos da vida dela. Afirma em sua autobiografia que foi com Blavatsky e com a teosofia que iniciou nele o processo de conscientização
que o levou à liderança do movimento de independência da Índia. Então, veja bem que, inclusive, Blavatsky, ou Gandhi, ele tinha todo esse processo, ele travou esse processo contra o poderio inglês, né? Que tinha como ainda estava sob o protetorado inglês, né? E foi justamente Gandhi que trabalhou efetivamente para a libertação da Índia, para a sua libertação desse jugo, né? Que durou muitos anos, né? Mas sempre lutando de forma pacífica, sem violência. Isso é muito importante, né? Gandhi, ele sempre declarava que era necessário fazer todo o processo sem violência. É isso? Então, ele trazia a ideia do próprio Cristo, de Jesus, o Cristo, que é o amor e o perdão. Né? Toda a evolução da humanidade, tudo deve ser baseado justamente nesse conhecimento cósmico, trazido, inclusive, pelo grande mestre Jesus, o Cristo, do amor e do perdão. E Gandhi seguiu estritamente esse caminho. Então, esse é um fato muito importante, esse conhecimento dessa relação espiritual que houve entre Gandhi e Helena Petrovna Blavatsky em Londres. Né? Blavatsky foi muito atacada em sua vida, ela foi perseguida pelos reacionários da ciência e da religião. Ela foi atacada depois pelos seus próprios discípulos. Isso. Ela foi atacada pelos seus próprios discípulos. Aliás, isso aí não é nada incomum na humanidade, né? Nós sabemos disso, né? Que é da história da humanidade que os mestres acabam sendo perseguidos pelos seus próprios discípulos, né? Assim aconteceu com Pitágoras, Jesus o Cristo e outros tantos, né? Outros tantos, né? O nosso próprio mestre, o professor Henrique de Souza, sofreu perseguições, e Blavatsky também. Então, isso faz parte da ignorância humana, né? E não entender o papel desses grandes mestres, né? Mas, porém, ela foi mais forte. Ela foi mais forte do que todos esses que a atacaram, né? A herança que deixou para a posteridade é prova disso. Há mais de um século vem sendo estudada e está ainda longe de conclusões definitivas. Basicamente, há mais de um século, a obra de Helena Blavatsky está sendo estudada, mas não há ainda conclusões definitivas a respeito. Né? Muita coisa a ser entendida, é uma enorme quantidade de conhecimentos ainda para ser entendido. É claro que a humanidade, não é isso? Como é que a humanidade vai entender? Através do autoconhecimento. Como é que a gente pode entender o conhecimento trazido pelos mestres? Através da nossa transformação interna. O único caminho que existe para o entendimento desse conhecimento é justamente o autoconhecimento, ou seja, o que nós comentamos aqui, o projeto iniciação, o projeto da transformação interna. Né? Ela mesma, Blavatsky, afirmava que a sua contribuição destinava-se ao futuro e que alguns dos aspectos mais importantes e visionários da sua mensagem só seriam compreendidos depois de passados 100 anos depois da sua morte. Olha só. Ela afirmava que somente depois de 100 anos depois da sua morte, né, esse conhecimento haveríamos de começar a entender esse conhecimento. É claro que ela falou 100 anos, mas temos aí um milênio, né? O terceiro milênio inteiro para que a humanidade consiga entender todos esses conhecimentos transcendentais trazidos por Blavatsky, servindo de veículo para os grandes mestres do além Akasha. Né? Ela é, sem dúvida, a figura mais brilhante e representativa da renascença ocultista, que caracterizou a segunda metade do século passado. Foi realmente a figura mais brilhante, né? Eu não digo brilhante, mais assim, iluminada, né? Muito mais que brilhante. Brilhante é uma coisa humana, né? Iluminada, ela era iluminada pelos conhecimentos superiores. Né? E realmente, na segunda metade do século XIX,
pelo aspecto iniciado, não houve ninguém que a superasse nesse tocante, né? Foi a mensageira que transmitiu à cultura ocidental doutrinas esotéricas orientais quase desconhecidas, exceto em seus lugares de origem. Hoje, o estudo da sua obra é indispensável para a melhor compreensão de um fenômeno capital do atual momento histórico, a fusão do conhecimento do Oriente e do Ocidente, e o surgir de uma postura filosófica unificadora e sistêmica. Isso é importante no conhecimento de Blavatsky, né? Justamente nós estamos passando por esse processo agora, a partir do século XX e através do século XXI e outros séculos, né? Principalmente agora nós temos enormes notícias a respeito dessa questão, né? Da fusão do Oriente com o Ocidente. O nosso mestre, o professor Henrique G. de Souza, diz que a condução da evolução espiritual da Terra, da humanidade, está hoje sob o comando do Ocidente. Não que o Ocidente seja melhor do que o Oriente, não, mas é a fase ocidental. É a fase ocidental característica dos tempos modernos, da realização de uma nova civilização, cujo berço, sementes estão localizadas no Brasil. É isso. Então, há uma união entre o Oriente e o Ocidente para a realização do surgimento de uma nova civilização. É isso. Nesse sentido, é muito importante a publicação da primeira edição em português do glossário teosófico. Eu recomendo a todos que adquiram, quem não tem, adquiram, ou leiam, né, em qualquer fonte, né? O glossário teosófico de Helena Petro Blavatsky é um conhecimento enorme, é uma dos seus livros mais fantásticos, né? O glossário teosófico, né? Já que esse glossário é ferramenta quase imprescindível para agilizar a leitura dos textos de Blavatsky, muitas vezes escritos numa linguagem e com terminologias praticamente desconhecidas para o leitor ocidental, não erudito em filosofias orientais e em ocultismo em geral. É isso. Então, é claro que isso, Blavatsky, ela fundou a Sociedade Teosófica nos Estados Unidos, né, no final do século XIX, e ela estava planejando também, conforme os ensinamentos contidos nas suas obras, iniciar a ritualística. O processo ritualístico da teosofia em terras norte-americanas. Mas isso não foi possível, porque a perseguição que ela sofreu foi tão grande, foi tão intensa, tão desumana, tão vil, que ela realmente não teve outra saída senão sair dos Estados Unidos e ir para a Índia, na cidade de Adyar, na Índia. E foi em Adyar que localizou-se, até hoje está localizado, o centro da Sociedade Teosófica, e se espalhou pelo mundo inteiro. O nosso mestre, o professor Henrique de Souza, nos ensinou, através das suas revelações, que não era isso que devia acontecer. A teosofia deveria ter ficado em terras norte-americanas e de lá ter irradiado para o mundo os seus conhecimentos. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Então, Blavatsky saiu dos Estados Unidos, foi para Adyar, e justamente todo o processo evolutivo ligado a esse processo do desenvolvimento de um quinto estado de consciência foi trazido para o Brasil em 1956. Houve a transferência de El Moro para o Roncador de tudo aquilo que estava localizado em terras americanas, na região de El Moro, no Novo México, né? Isso aí, em decorrência também da perseguição que Blavatsky sofreu, mas também em decorrência das experiências atômicas. Nós falamos, né, que Blavatsky advertiu a humanidade muito antes da existência, do surgimento da teoria atômica. Ela advertiu que esse conhecimento viria para o domínio humano e que haveria um enorme perigo justamente na manipulação, na utilização dessas forças, dessa energia atômica que reside no núcleo atômico, né? Justamente no núcleo atômico, né?
gente sabe que a explosão atômica é derivada justamente a um processo de fissão nuclear, uma explosão do núcleo atômico produzindo a explosão atômica. E, por mais incrível que pareça, né, as experiências atômicas americanas foram realizadas aonde? No Novo México. No Novo México, justamente na região onde estava localizado El Morro. O nosso mestre até afirma que, durante a realização dessas experiências, né, a gente sabe que as experiências foram feitas debaixo da terra. É isso? Porque os cientistas imaginavam que debaixo da terra não haveria problema, né? A própria Terra se incumbiria de manter oclusa debaixo da Terra as radiações radioativas e assim por diante, né? Só que os cientistas não entendem que debaixo da Terra justamente existem os mundos internos. E o nosso mestre afirma que as explosões atômicas quase ocasionaram a destruição dos mundos internos existentes em El Morro, no Novo México. A gente sabe que a explosão atômica ela não age somente no campo físico denso, ela age no campo hiperfísico também, né? No vital, no astral. É explosão atômica, é uma explosão, é uma coisa muito séria, né, de se entender, né? E justamente devido às explosões atômicas, né, de maneira irresponsável que foi feita, né, justamente visando o poderio atômico, né, país, e muitos outros países fizeram, não somente Estados Unidos, mas outros países fizeram explosões atômicas no Oceano Pacífico, em Índias, etc., ocasionando difusão da radioatividade pelo mundo, etc., e ocasionando, durante a Guerra Fria, que nós tivemos no século XX, né, durante a Guerra Fria, essa possibilidade de uma guerra atômica entre as potências atômicas, né? Inclusive, na época, comentava-se nos meios de comunicação, né, que os cientistas diziam que o arsenal atômico existente no mundo seria capaz de acabar com o mundo 50, 60, 70 vezes, como se uma vez não fosse suficiente. Seria capaz de destruir o mundo 50, ou 60 ou 70 vezes, como se uma vez só não fosse suficiente. Quer dizer, uma total irresponsabilidade científica, né? Produzida por quê? Pela ignorância, não é verdade? É por isso que a lei cósmica ela põe limites. A gente não percebe, mas a lei cósmica justa e perfeita estabelece limites para o desenvolvimento da ciência, né? Estabelece limites justamente para evitar a destruição da humanidade, infringindo as leis cósmicas, né? Então, isso é muito importante, esse entendimento. Então, tudo isso que está no El Morro, nos mundos internos, foi trazido para a região do Roncador. E é no Roncador que está sendo desenvolvido um quinto estado de consciência. Né? Um quinto estado de consciência. Nós sabemos que a humanidade, já falamos isso em encontros anteriores, se caracteriza pela existência de 3 dimensões. Uma terceira dimensão ligada à Lemúria, a antiga Lemúria, não é isso? Justamente ligada ao plano animal. Uma quarta dimensão que está ligada à consciência humana, né, ao ego humano, né, à personalidade, e uma quinta dimensão relacionada com a mente superior, justamente com um dos vértices do triângulo, da tríade superior, que é justamente o mental superior. Então, nós temos a terceira, quarta e quinta dimensão. E o nosso planeta, atualmente, está caminhando em direção de uma quinta dimensão. E o que vai acontecer com a terceira e quarta dimensão? A terceira dimensão será tirada da face da Terra, né? A terceira dimensão, as consciências que estão vibrando em terceira dimensão serão tiradas da face da Terra e mandados para mundos obscuros. Isso o nosso mestre nos ensinou. As consciências que estiverem vibrando, que estão vibrando em terceira dimensão com os mundos animais, estão saindo da Terra e enviados para mundos obscuros, planetas primitivos ainda, para lá realizarem o seu processo de regeneração espiritual. E aqueles da quarto estado de consciência também, está havendo uma fase de julgamento, né? Uma separação de quem é de terceira e de quinta, um julgamento da quarta dimensão, e de tal forma que na face da Terra vai sobrando apenas as consciências que estão ligadas a um estado de
consciência de quinta dimensão. Não é verdade? Tanto que o nosso mestre indica o ano 3005 como um ponto especial no desenvolvimento da quinta raça mãe ariana, atingindo um aspecto evolutivo bastante importante, realizando esse processo de surgimento de um quinto estado de consciência na humanidade. E hoje, na internet está se falando muito, cada vez mais, né? A partir do ano de 2020 para cá, 2019, esses assuntos têm sido muito vinculados na internet, chamando a atenção das pessoas justamente desse caminho da Terra em direção de uma quinta dimensão. E o nosso mestre nos indica o caminho em direção do ano 3005. É isso? Justamente para o surgimento de uma quinta dimensão. E é justamente por isso que o nosso canal, né, no YouTube, chama-se Canal Conexão 3005. Essa é a razão do nome do canal, Conexão 3005. Tudo na Terra sofrerá uma transformação. A Terra está sendo promovida a um estágio superior de consciência, né? Então, todos aqueles que estiverem ligados a esse estado de consciência superior ficam na Terra para realizar esse projeto do surgimento de uma nova civilização. E aqueles que não estiverem em sintonia com esse estado vibracional, conforme, eu não estou inventando, conforme o nosso mestre, professor Henrique de Souza, e aqueles que não estiverem em consonância, em vibracional com a quinta dimensão, serão retirados da Terra e levados para mundos obscuros, ou mundos primitivos, de terceira e quarta dimensão, para lá realizar o seu processo de reaprendizagem. Isso é um repetir de ano, como se faz na escola, né? Um repetir de ano. Lá terão a possibilidade de se regenerar, etc. Aliás, isso acontece sempre no universo, né? Temos até, em passado, né, que nós conhecemos, os exilados de Capela, né, que justamente na época lemuriana e Atlante foram enviados de um planeta que girava ao redor da estrela Capela, na constelação do Cocheiro, né? Então foram enviados para a Terra e justamente para fazer a sua redenção espiritual. E muitos daqueles seres que hoje estão aqui e são os mestres, né? Inclusive o Espiritismo fala muito sobre grandes consciências, né? Que hoje nos ensinam a respeito do amor, da caridade, do perdão, são seres que vieram de Capela e foram exilados de Capela para fazer a sua redenção aqui no planeta Terra e fizeram. E muitos conseguiram, não sei quantos a quantidade, mas o Espiritismo nos dá esse relato, né? E o nosso mestre, professor Henrique de Souza, nos dá a confiança no entendimento desse fato importante no processo evolutivo que existe justamente no universo. Então, aí está algo muito importante a respeito da história de Helena Petrovna Blavatsky. Muito importante. É uma história muito longa, não é isso? Estudar a biografia de Blavatsky é muito importante, porque ela é uma vida muito rica, né? E quem se dedica a esse fato tem muita coisa para estudar, muita coisa para aprender, muita coisa para ensinar a respeito de todo esse conhecimento, né? Aqui nós agora nos remetemos imediatamente, como Blavatsky trouxe, né? Isso foi veículo, assim como o nosso mestre também, professor Henrique de Souza, é veículo também dos conhecimentos transcendentais. Justamente esses dois são veículos dos conhecimentos transcendentais da ciência iniciática das idades, que aqui no mundo a gente chama, de maneira geral, de ciências ocultas. Isso. Ciências ocultas. São ciências ocultas não porque são ciências que estejam em segredo. Aliás, não existem segredos no universo. Não existe nada secreto. Isso é muito importante a gente entender. Veja bem, a gente fala em secreto, mas, a rigor, não existe nada de secreto no universo. Existem coisas ocultas. E são ocultas pela determinação e orientação da lei universal. Não é verdade? Inclusive, Jesus, o Cristo, nos afirmava, né? Quando os discípulos queriam transmitir os conhecimentos que ele dava aos gentios. Os gentios, quais são? O que eram gentios? Aqueles que não acreditavam em Deus. O mestre, o grande mestre cósmico Jesus, o Cristo, dizia para os discípulos:
não distribuam, não passem esses conhecimentos para os gentios. Ide e pregai para as ovelhas descarradas da casa de Israel, que eram justamente remanescentes e descendentes da queda atlântica. Não é verdade? Ora, se os estudiosos da casa de Israel tiveram dificuldades de entender Jesus, imagine ao povo em geral. Né? É claro que com a queda, com a crucificação de Jesus, né, houve a missão principal que ele estava determinado a ele fazer para o surgimento de uma nova civilização já naquela época, não aconteceu. Então, o que aconteceu? A lei aproveitou aquele momento para colocar no caminho da difusão desse conhecimento somente Paulo de Tarso. Aí sim, Jesus dizia para os discípulos, não preguem para os gentios. É isso? Então ele dizia, não jogue pérolas aos porcos. É isso? Esse é o sentido das ciências ocultas, não jogar pérolas aos porcos. Não desperdiçar o conhecimento jogando conhecimentos para quem não tem possibilidade de entender esses conhecimentos. Né? Agora, é claro que Paulo de Tarso veio e fez um trabalho diferente daquele que o Cristo fazia. Ele pregava para os gentios, tanto que ele foi cognominado o apóstolo dos gentios. E era necessário que isso acontecesse. É isso? Por que isso aconteceu? Porque foi necessário. Então, Paulo de Tarso adaptou todo aquele conhecimento trazido pelo Cristo de maneira mental superior, adaptou ao modo emocional predominante no Ocidente. Então, foi necessário que Paulo de Tarso fizesse esse trabalho de adaptação desse conhecimento de Jesus o Cristo, né, ao modo ocidental emocional. Isso foi muito importante. E Paulo de Tarso fez um trabalho tão importante, e o nosso mestre nos afirma que ele era um ser iniciado, né? Foi tão importante o trabalho dele que o trabalho dele conseguiu transformar Roma num império cristão, né? Então, tornou-se cristão. Roma, que perseguia os cristãos, depois, num determinado momento, tornou-se cristão, né? Através de Constantino, né? O imperador Constantino. Então, isso aí, de maneira geral, essa relação que existe entre o trabalho de Paulo de Tarso e Jesus o Cristo, e essa questão do ensinamento oculto, que não tem nada de secreto, né? Não existe nada de oculto. O oculto está... Por que é oculto? O oculto está para quem não quer seguir o caminho da iniciação. Quem não quer seguir o caminho da iniciação, então tudo está oculto para ele. Mas quando o indivíduo se determina a seguir o caminho da iniciação, os caminhos se abrem e o ocultismo desaparece e o conhecimento verdadeiro lhe vem ao seu conhecimento. As ciências ocultas, então, é a ciência do segredo da natureza física, psíquica, mental e espiritual, conhecida pelo nome de ciências herméticas e esotéricas. No Ocidente, pode-se citar a Cabala. No Oriente, o misticismo, a magia, a filosofia yoga, aquela que muitas vezes os Kelas da Índia refere como sétimo Darsana, escola de filosofia, sendo necessário notar que na Índia há apenas 6 Darsanas conhecidas pelo mundo profano. Essas ciências são ocultas do povo e durante séculos são assim mantidas egoístas, pelo fato de que nunca seriam apreciadas pelas classes que receberam uma educação egoísta, nem seriam compreendidos pelas classes incultas. As primeiras podem fazer mau uso de tais ciências, os ignorantes, não? Empregando-as em proveito próprio, convertendo assim a ciência divina em magia não evolutiva. Várias vezes acusou-se a filosofia esotérica, a Cabala, pelo fato de sua literatura estar cheia de uma gíria bárbara e sem sentido, incompreensível para as inteligências comuns. Porém, não ocorre o mesmo com as ciências exatas, como a matemática, a medicina, a fisiologia, a química e outras. Uma pergunta que se faz. Porventura, os sábios oficiais não escondem igualmente seus descobrimentos com uma terminologia grego-latina de cunho novo, extremamente bárbaro?
como fez notar com grande acerto um irmão nosso do tempo de HPB, chamado Kenneth Mackenzie. Ele afirmou o seguinte: alucinar com palavras, quando os fatos são simples, é a arte dos sábios dos tempos atuais, em contraste chocante com aqueles do século XVII, que chamavam enxadas de enxadas e não de apetrechos de lavoura. Por outro lado, enquanto os fatos dos sábios são tão simples quanto compreensíveis, quando expressos em linguagem comum, os fatos da ciência oculta são de natureza tão abstrata que, na imensa maioria dos casos, não haveria nos idiomas europeus palavras para expressá-los. E acrescentamos nossa gíria entre aspas, tem dupla necessidade. Primeiro, descrever claramente tais fatos para aqueles versados na terminologia oculta. E segundo, ocultá-lo dos profanos. Então esse é o trabalho daquele que transmite o conhecimento como veículo, né? Descrever claramente os fatos para os versados na terminologia oculta e ocultar esse conhecimento dos profanos. Isso é muito importante, então, nessa sequência de entendimento da expansão do conhecimento iniciático. Muito bem. Então, agora nós vamos, dado esse ponto inicial, nós vamos retornar agora justamente ao nosso estudo da antropogênese, né? Dando seguimento em mais algum tempo, né? Alguns minutos a esse respeito, retornando o nosso caminho a respeito do dilúvio universal, que nós estávamos falando no encontro passado, né? O dilúvio semi-universal, conhecido na geologia como o primeiro período glacial, deve ter ocorrido precisamente há 200 mil anos, segundo os anais secretos da doutrina oculta, e foi devido ao deslocamento do eixo da Terra. A humanidade da primeira raça raiz é a mesma da segunda, terceira e quarta, quinta e sexta e sétima, formando uma reencarnação cíclica e constante das mônadas, pertencentes aos Jian-Chorans e nossa cadeia planetária. Todas as raças têm os seus ciclos particulares, que não coincidem com as das outras. A raça Arya está agora no seu Kali Yuga, que continuará 427 mil anos mais, enquanto outras raças, como a semítica, se acham nos seus ciclos especiais. A futura sexta subraça estará em sua idade de ouro em Satya. As mônadas destinadas a animar as raças futuras estavam preparadas para uma nova transformação. Estava ali a alma latente e só necessitavam de uma roupagem. A natureza, como potência criadora, é infinita. Os dois planos, físico e astral, apesar da evolução paralela, não tinham ainda contato direto entre si. Em virtude de sua organização, o homem está relacionado com o plano do qual deriva o seu veículo base. Como o homem vivia no plano etérico anteriormente, né? Ou seja, antes de ser, mais especificamente antes de ser um ser humano, vivia como animal no plano etérico, né? Pôde permanecer invisível às condições atmosféricas que o rodeavam, então, no planeta. Isso aí foi justamente nos primórdios da raça lemuriana, né? Vivia no estado etérico, né? Segundo a tradição helena mexicana, os homens primitivos podiam viver e operar na Terra debaixo dela e na água. Na realidade, as condições terrestres estão ativas e não afetavam o plano no qual se verificava a evolução das raças etéreas astrais. O ilozoísmo exige o pensamento divino absoluto, penetrando as inúmeras forças criadoras, ativas, cujas entidades são movidas por aquele pensamento divino, e existem nele, dele e por ele, com os seus aspectos. As mônadas, novamente citando as mônadas, nas primeiras rondas, eram consideradas animais até que na presente quarta ronda desenvolverão o quarto princípio como veículo do quinto, a mente, que somente na quinta ronda se desenvolverá completamente. Aí, justamente voltando ao que nós falávamos do desenvolvimento da quinta dimensão no planeta Terra, né? Relacionado justamente com a quinta raça mãe ariana, né? Isso aí está relacionado justamente com a efetiva participação das projeções monádicas no nosso mundo objetivo. As mônadas estão absorvendo esses conhecimentos,
se enriqueceram com esses conhecimentos para justamente fazer o seu processo de retorno à casa do pai, de onde essa manifestação, essas projeções vieram, né? O desenvolvimento kármico dessas mônadas ainda não as adaptou para ocupar as formas humanas destinadas à encarnação de raças intelectuais superiores. Não há seres absolutamente depravados, como não há anjos absolutamente perfeitos. Ainda que haja espíritos de luz, como Lúcifer, o espírito da liberdade de pensamento e da iluminação intelectual é metaforicamente um canal luminoso condutor, que ajuda o homem a encontrar o seu caminho através de montes de areia, né, e bancos de areia da vida, pois Lúcifer é o Logos em seu aspecto mais elevado e o adversário em seu aspecto inferior, refletindo-se ambos em nosso ego. Então, claro que a gente entende que Lúcifer é projetor, é projeção no aspecto humano do quinto senhor, né? Luzbel, nos tempos anteriores, e atualmente chamado Arabel, né? A filosofia esotérica identifica todos os adversários com os egos que, encarnando-se nos homens da terceira raça, a lemuriana, até então sem entendimento, os fizeram conscientemente imortais. Então está. Na verdade, aquela consciência que lá existia na Lemúria, por ativação da tríade superior, aquelas consciências tornaram-se imortais. Isso é verdade? A imortalidade, né? Porque a morte, na verdade, como o nosso mestre afirmava, e também Paulo de Tarso afirmava, a morte é a maior das mentiras, né? Na verdade, o que existe é a vida. A imortalidade é a verdadeira natureza existente em todo o cosmos, né? E justamente foi em meado da raça lemuriana, com a ativação da tríade superior, que surge a imortalidade, né? Justamente devido a esse descenso dessa projeção monádica num campo já caracterizado pela consciência humana, né? Eles são, pois, durante os ciclos de encarnações, esses projetos, né, o logos dual, o princípio divino de duas caras que estão em conflito no homem. Então, somente é o conflito existente no homem, que nós entendemos como bem e mal. É isso? A humanidade entende isso como dá o nome de bem e mal. E nós temos, como seres humanos, uma enorme dificuldade de entender o que é bem e mal. Tanto que o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, nos afirma que a maior possibilidade de entendimento das coisas superiores é entender justamente a questão da polaridade, porque quem entende a polaridade entende tudo, né? Foram vários processos de reprodução das raças, falando dos processos da reprodução das raças, né? As raças primitivas, como já se disse antes. Então, resumidamente, nós tivemos vários tipos de reprodução nessas raças anteriores, né? O fisioparismo, divisão da célula máter em outra idêntica, né? A cisciparidade, né? Depois a brotação, aparecendo um broto daquela raça-mãe, fazendo o aparecimento da sua descendência através de brotamento. Depois os esporos, né? Uma só célula expelida pelo organismo pai e mãe, surgindo uma nova variedade de raça, né? Depois surgiu a questão dos hermafroditas, o hermafroditismo intermediário, seres com órgãos masculinos e femininos inerentes ao mesmo indivíduo, né? Então surge o hermafroditismo justamente nas raças anteriores à raça humana. E depois a união sexual verdadeira, justamente surge com a descida da consciência superior, através da tríade superior, né? A ativação da tríade superior, surge a possibilidade do exercício da mente superior e a possibilidade do exercício do livre-arbítrio e também o surgimento da união sexual, a reprodução sexual que caracterizou o estado de reprodução da raça lemuriana a partir da segunda metade do seu ciclo evolutivo, né? Então,
Os filhos da sabedoria, então, tinham se tornado intelectuais pelo contato com a matéria, pois já tinham alcançado em encarnações anteriores o grau de inteligência que lhes permitia ter identidades independentes e conscientes neste plano de matéria. Renascerão só por efeitos kármicos. Entrarão naqueles que estavam preparados, convertendo-se nos arates, ou sábios antes mencionados. Então, essa evolução ocorrida no processo de reprodução na Lemúria foi um fato extraordinário existente no ser humano, né? A reprodução sexuada. Né? Então, explica-se da seguinte forma: eram essências, inteligências e espíritos conscientes, entidades que buscavam tornar-se mais conscientes, unindo-se à matéria mais desenvolvida. Sua essência era demasiado pura para distinguir-se da essência universal. Porém, seus egos humanas tinham de passar pela experiência humana, terrestre, para chegar a ser todos sábios. Não está no curso da lei natural que o homem possa chegar a ser um ser centenário perfeito antes da sétima raça, da sétima ronda. Ele não será um ser humano perfeito antes que ocorra a sétima raça, na sétima ronda. Quer dizer, é necessário cumprir os 7 dias de Brahma, como está contido na teoria da antiga Índia. Né? Sem dúvida, ele, o ser humano, tem todos esses princípios em estado latente. Nós temos em estado latente todos os princípios superiores, desde nosso nascimento. Tampouco faz parte da lei da evolução que o quinto princípio humanas alcance todo o seu desenvolvimento antes da quinta ronda. Então, nunca, não vai, o princípio humanas superior, não vai alcançar todo o seu desenvolvimento antes da quinta ronda. Todas essas inteligências prematuramente desenvolvidas no plano espiritual e nossa raça são anormais, são seres da quinta ronda. Na futura sétima raça desta quarta ronda, ao chegar ao final, os nossos 4 princípios inferiores estarão completamente desenvolvidos. Então, nosso quaternário estará completamente desenvolvida. E humanas só estará desenvolvida proporcionalmente ao estágio evolutivo de cada um. Né? O intelectual, no plano físico, se alcançou na 4ª raça raiz. A intelectualidade, ou seja, o mental inferior, foi atingido na 4ª raça mãe, a Atlântida. Né? A limitação só se refere ao desenvolvimento espiritual. É isso? Os que não estavam ainda preparados e que receberam apenas uma chispa constituem a massa humana, que tem de adquirir a sua intelectualidade na evolução manuantárica presente, depois da qual estarão prontos para receber os filhos da sabedoria. É o que constitui a maioria da humanidade. Né? A maioria da humanidade está contida na 3ª dimensão, estão vivendo num estado ainda animal, isso, bastante primitivo, ou então estão na 4ª dimensão, justamente relacionado com o estado de consciência atlântico. Então, grande quantidade da humanidade tem uma consciência lemuriana. E grande quantidade da humanidade tem uma consciência atlântica, ainda não. E uma pequena porção já está a caminho de uma 5ª dimensão. Por isso que nós falamos essa questão do progresso evolutivo da humanidade rumo a uma 5ª dimensão. As monas mais tardias, que apenas tinham deixado as formas animais transitórias inferiores no final da 3ª ronda, permaneceram sendo os cabeças estreitas das tribos de raças inferiores. Isso explica a incrível gradação de inteligência que existe ainda entre as diversas componentes dos seres humanos, desde os mais remotos seres existentes nas várias regiões da humanidade e nos centros mais evoluídos do planeta, nas universidades e assim por diante. Então, a gente vê aí uma explicação clara dessa diferenciação de consciencial dos seres humanos, né? Através do estágio evolutivo alcançado, né? Predominante em cada grupo de ser humano, relativamente à 3ª dimensão, à 4ª dimensão e à 5ª dimensão. É muito importante no atual estágio evolutivo da humanidade o entendimento dessa questão. E isso está sendo trazido cada vez mais pelos meios de comunicação na internet. Assim, percebo que, a partir do ano 2020, esses conhecimentos, 19, 20, esses conhecimentos estão sendo trazidos para o conhecimento público. E nós devemos, então,
cooperar com a expansão desse conhecimento que nos dá noção desse caminho evolutivo que estamos fazendo rumo a uma quinta dimensão, a um quinto estado de consciência, a uma nova civilização. Muito bem, eu passo agora a palavra ao nosso irmão Carlos para que ele continue esse projeto aqui e leve a questão de perguntas e considerações dos nossos irmãos. Muito bom, professor. Então, pegando o gancho do que o senhor falou da primeira parte sobre um breve relato, né, da trajetória de Helena Blavatsky, né? O senhor também mencionou Allan Kardec, e é interessante a gente lembrar também que no século XIX houve um grande desenvolvimento, começou um grande desenvolvimento material, né? A indústria começou a se desenvolver, né? Com o desenvolvimento da indústria, as pessoas precisaram se concentrar próximo, né, das indústrias, então as cidades começaram a ter um número de pessoas maiores, e é interessante que no século XIX as pessoas também começam a buscar algo além da religião, né, uma busca espiritual maior. Aí surge Allan Kardec, aí surge Helena Blavatsky, né? É interessante tudo isso, né? Eu acho que tudo isso também para poder equilibrar essa questão material e espiritual e também para preparar a humanidade para essa evolução no estado de consciência. Isso também. E também devemos citar, viu, prezado irmão Carlos, que existe uma grande influência no século XIX justamente de Saint-Germain. É isso? Saint-Germain, não esse que nós conhecemos na Revolução Francesa, que foi projeção do Saint-Germain, mas o Saint-Germain como uma consciência do além a caixa, né? Então, houve no século XIX uma explosão no conhecimento científico, acadêmico, né? E também nas artes, né? Grandes compositores, né? Beethoven, Mozart, nas artes em geral, né? Um grande desenvolvimento nas artes em geral e na ciência, uma explosão vinda de grandes mestres, né? E que nos levou ao conhecimento extraordinário, progressivo e rápido do século XX, né? Inclusive a Revolução Industrial também, como você citou, né? A Revolução Industrial justamente causou uma enorme transformação no processo evolutivo da humanidade. Inclusive hoje mesmo discute-se, né? Tem muitos biólogos e muitos entendidos no assunto trazendo uma coisa muito importante, que houve até uma mudança no processo do descanso do ser humano, né? Existe na internet muitos relatos a esse instante que nós vivemos, né? A partir do século XIX, né? Porque nos tempos passados, o ser humano não dormia 8 horas, como hoje tem que dormir, né? Ele dormia periodicamente, ele dormia aos poucos, porque ele precisava dormir, acordar, porque ele tinha que caçar, se defender, etc. Então, os seres primitivos que viviam no primitivo, eles não deitavam assim, dormiam 8 horas, né, seguida. Não, eles dormiam, depois acordavam, era um sono intermitente, porque era necessário um sono intermitente. Esse sono periódico de 8 horas, né, hoje nós temos 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar e 8 horas para o lazer, né? São 3 vezes 8, 24. É o que é. Isso aí surgiu com a Revolução Industrial. É isso. Inicialmente, as pessoas trabalhavam mais de 8 horas, 12, 13, 14, 15 horas. Depois a lei foi evoluindo e foi determinando mundialmente o máximo de 8 horas por dia de trabalho para o ser humano, para cumprir um novo estágio da humanidade, 8 horas de trabalho, 8 horas de sono, 8 horas de lazer. Então, veja bem que esse processo evolutivo também provocou mudanças essenciais no comportamento humano, inclusive na sua maneira do descanso, né? Que o ser humano tem que ter. Então, o século XIX foi realmente uma transformação enorme. Como o irmão falou, foram revoluções e revoluções, né? Revolução industrial, na ciência, nas artes, né? E incluindo nesse aspecto extraordinário a presença de Helena Petrovna Blavatsky, né? Trazendo conhecimentos nunca antes pensados pela humanidade. É claro, pela humanidade, estou dizendo do Ocidente. Ela trouxe conhecimentos do Oriente para o Ocidente, divulgando esses conhecimentos, justamente fazendo um trabalho de preparo para uma nova civilização.
Isso é muito importante, o entendimento da evolução da humanidade dentro desse contexto iniciático transcendental. Muito bom, professor. E você, Gilberto Catira, quer fazer alguma colocação? Sim, deixa eu só antes dar um recadinho para o pessoal que está aqui conectado. Tem bastante gente aqui online, então agradecer a todos que estão acompanhando. Pedir para que compartilhe o conteúdo, deixe aí o like no vídeo também, que nos ajuda, né? Se você ainda não é inscrito no canal, clica no sininho, inscreve-se, né? Sempre que tiver uma transmissão, a gente transmite aqui. Sempre que tiver uma transmissão, além, né, das programadas aqui aos sábados e às terças, né? Inclusive, essa semana nós tivemos uma transmissão na quinta-feira, na última hora que não havia programado. Então, essas transmissões que eventualmente ocorrem, você estando inscrito no canal, você recebe aí a notificação. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta que não esteja aqui ao vivo, é só colocar no vídeo. As dúvidas elas são respondidas aí pelo professor. Ainda em cima da introdução, professor, a respeito de Blavatsky, né? Eu quero só fazer um comentário a respeito, pegando um pouco o gancho do que o Carlos colocou, sobre o desconhecimento, né? Então, a gente está sempre aqui comentando, colocando como referência, né, Blavatsky, falando de Blavatsky e tal. Então, assim, claro que muita gente entra aqui no canal, vai ver esse vídeo depois, né? Então, e por aí as pessoas escutam a gente falar de Blavatsky, e as pessoas falam, mas por que essas pessoas falam de Blavatsky, né? O que ela fez de importante, Então, quando a gente tem um nome como referência sobre algum assunto, eu acho interessante a gente sempre, antes de ter algum parecer definido, né, alguma opinião, a gente procurar entender um pouco da trajetória dessa pessoa, né? Então, o que o professor colocou aí sobre Blavatsky é só um fragmento da trajetória que ela fez, do que ela construiu no pouco tempo de vida que ela teve. Isso que é importante dizer. Ela morreu com 59 anos de idade. Então, assim, 59 anos de idade hoje em dia é quase adolescente, né? Então, assim, pela expectativa de vida. E olha o tanto de coisa que ela fez nesse período, né? Então, ela teve acesso a todos os estudos aí, vindos, né, de uma corrente budista, né, que eram os Mahatmas. Os professores, se quiser, pode preferir ter até mais entendimento de falar sobre isso, mas a questão do hinduísmo, com o espiritismo, ela já vinha de uma corrente religiosa pela sua origem dentro da igreja ortodoxa, olha isso. E ela foi passando por uma série de coisas, e não foi de forma superficial, né? Foi assim, por curiosidade, né? Ela estudou, ela teve acesso a essas informações de uma forma muito profunda e escreveu sobre isso também de uma maneira muito intensa. Basta ver nos livros dela, né? Então, era isso que eu queria falar sobre essa trajetória, dentro desse pequeno, minúsculo resumo que foi feito aí pelo professor. Não porque assim ou seja, mas é porque realmente por uma questão de tempo, né? Que é muita informação apenas para acrescentar. Não é isso, professor? A vida de Blavatsky é vastíssima, né? Se a gente for aqui falar, a gente pode ficar muitos encontros e mais encontros falando sobre a vida de Blavatsky, né? Apenas eu quero salientar apenas algo importante, que isso todos podem pesquisar, né? A respeito da forma como o Blavatsky fazia a sua pesquisa, né? Ela recebia através dos grandes mestres os livros e editavam para ela trechos dos livros que em diferentes lugares, bibliotecas que nem têm acesso completo pela humanidade, né?
Eu só quero citar aqui algo que aconteceu em Nova York, né? Lá por volta de 1875, por aí, né? Justamente isso é contado pelo coronel Olcott, que foi amigo, né? Foi amigo e parceiro de Blavatsky, no coronel Olcott, né? Isso está contido no seu livro Raízes do Oculto. Aliás, tem na internet esse livro para baixar, viu? Quem quiser baixar na internet, gratuitamente, Raízes do Oculto, do coronel Olcott. Né? Então, ele citou algo, nesse livro ele cita algo importante que aconteceu justamente em Nova York. Né? Eles estavam na mesa, sentados, trabalhando num apartamento, ele citou no centro de Nova York, né? 1875, 79, por aí, né? Então, o coronel Olcott falou, ele contou que ele falou para Helena, ele falou, Helena, que bom se a gente tivesse aqui um livro que dizem que existe lá no Vaticano, na Biblioteca do Vaticano, né? Tem referência a respeito de determinados assuntos, etc. Né? Ele se referiu a esse livro. Né? Então, a HPB ouviu, ficou quieta. Depois de uns 5 minutos, isso contado pelo coronel Olcott, né? Depois de uns 5 minutos, a Blavatsky chegou, falou para o Olcott, disse para o Olcott, olhe para trás aí, né? E veja, olhe para trás na prateleira que tem nas suas costas. E aí o coronel Olcott olhou para trás, olhou para a prateleira e o livro estava lá. Aquele livro que ele tinha falado estava lá. Aí ele pegou o livro e retiraram desse livro as informações necessárias que eles estavam precisando. Né? Esse livro, o coronel Olcott conta, era um livro pertencente à Biblioteca do Vaticano. É isso? Então, depois, o que aconteceu? O coronel, depois que terminaram de pesquisar o livro, o coronel Olcott colocou o livro na prateleira novamente e o livro desapareceu. É isso? Ou seja, o que aconteceu? Os mestres foram até o Vaticano, desmaterializaram o livro, materializaram em Nova York, eles pesquisaram o livro, depois eles devolveram o livro para a biblioteca. Depois que eles pesquisaram, devolveram o livro para a biblioteca. Isso é apenas um relato de uma experiência contada pelo coronel Olcott a respeito dessas coisas extraordinárias que aconteciam junto com o trabalho da Helena Blavatsky no seu trabalho de difusão desses conhecimentos transcendentais. E assim outros fenômenos aconteciam de maneira extraordinária. Então, como o nosso irmão Gilberto Catira falou, realmente a apresentação que nós tivemos no início é apenas um resumo bem pequenininho a respeito da história da HPB, que é vastíssima. Deixa eu seguir para perguntas, professor, que a gente avançou aqui no horário. O Guilherme Guazali Neto coloca o seguinte: teremos possibilidade de novas explosões atômicas, professor? Existe algum relato sobre isso que a Helena Blavatsky tenha deixado? Não há uma evidência. Claro que nós passamos por este ambiente muito perigoso durante a Guerra Fria, né? Durante a Guerra Fria. Mas o que tem se verificado atualmente, né? Espero que isso seja verdade, né? Que essa possibilidade não existe uma possibilidade iminente de uma guerra atômica, né? Porque a guerra atômica é o fim do planeta, né? Acabou. Se tiver uma guerra atômica, com o arsenal que nós temos aí, vai determinar o fim da humanidade. Né? Então seria uma loucura, né? Uma insanidade, né? Apesar de toda a ignorância humana, mas seria uma total insanidade. Então, muitas fontes de estudos, inclusive o Espiritismo e outras fontes, indicam que essa possibilidade de uma guerra atômica, nós já tivemos uma possibilidade muito grande de acontecer, mas atualmente já não é tão provável que isso aconteça devido a uma série de circunstâncias que aconteceram na evolução da humanidade, né? E esse perigo que tem de uma guerra atômica determinar o fim do planeta, acaba o planeta. Né? Então, esse perigo, conforme fontes de referência, esse perigo
não está totalmente afastado, mas é bem pequeno. Muito bom, professor. E ele coloca também o seguinte: a Terra é o lixo da ascensão, eu acho que ele quis dizer consciencial? Não, veja bem, nada no. Olha, veja bem, tudo o que acontece no universo é destinado à evolução do universo, né? A Terra, veja bem que interessante, uma coisa muito importante que nós temos que considerar. Nós temos o sistema solar, é isso? Sol, nós temos de Mercúrio até Saturno. O nosso sistema solar evolutivo vai de Mercúrio até Saturno. Urano, Netuno e Plutão não fazem parte do nosso processo evolutivo solar. Então, tudo bem? O processo evolutivo solar vai de Mercúrio até Saturno. Agora, entre esses 7 planetas, de Mercúrio até Saturno, o único planeta que tem possibilidade de ter uma vida orgânica, como nós conhecemos, é o planeta Terra, que está justamente na zona ecológica. Então, o planeta Terra é o único planeta no sistema solar que tem a possibilidade de uma vida vegetal, uma vida animal e uma vida hominal, humana. Então, isso aí dá uma importância muito grande ao planeta Terra dentro do nosso sistema evolucional, porque é justamente onde a projeção da mônada vem fazer a sua experiência no plano hominal. Veja que importante. E em nenhum outro planeta essa projeção da mônada pode passar pela experiência hominal, humana. Em nenhum outro planeta, só na Terra. Então, a Terra realmente é algo muito especial dentro do planeta. Então, não vamos falar que é lixo, é uma necessidade, não é verdade? É claro que o ego humano está mergulhado na ignorância. A gente sabe disso, né? A grande maioria da humanidade vibra na terceira dimensão e na quarta dimensão. Terceira dimensão lemuriana e quarta dimensão Atlântica. A grande parte da humanidade. São 8 bilhões de seres humanos. Com certeza, 6 bilhões estão nessa condição. 2 bilhões, com certeza, estão já caminhando para um outro estágio não definitivo, mas uma propensão para uma quinta dimensão. E uma pequena quantidade, uma pequeníssima quantidade, já está vibrando no estágio de quinta dimensão. É claro que o processo evolutivo da humanidade hoje é trabalharmos cada vez mais para que esse processo de quinta dimensão alcance a maior quantidade de consciências possível, né? Esse é o trabalho. É claro que não conseguiremos elevar toda a humanidade a uma quinta dimensão até o ano 3005. Isso é impossível. É impossível a humanidade atingir um estágio evolutivo de quinta dimensão totalmente no ano 3005. 1000 anos é muito pouco para isso. 1000 anos é muito pouquinho, né? Então, mas nós devemos trabalhar conscientemente, todos aqueles que têm essa consciência devem trabalhar conscientemente para que... Trabalhar, que eu digo, na sua própria relação interna, né? Nós não somos melhores do que ninguém. Veja bem, nós todos somos filhos do Eterno, né? Ninguém é melhor do que ninguém. Estamos todos no mesmo barco. Não somos melhores, um não é melhor do que o outro. Estamos no mesmo barco, né? Agora, é claro que nesse barco, uns remam a favor, outros remam contra, aí é diferente, né? Quem pode remar a favor, que reme a favor da evolução, que tenha essa noção, né? Então, na verdade, a gente fala lixo da ascensão essencial, é um termo, né? Um termo que fala, né? Inclusive, fala-se da Lua como uma lixeira cósmica, mas não é. Não vamos entender uma lixeira cósmica como algo descartável, algo que não tem mais utilidade, não, porque conforme a lei de Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Mesmo aquilo que não está no estágio atual de evolução da humanidade será reaproveitado em fases futuras da evolução. Então, por isso que o nosso mestre, um dos ensinamentos do nosso mestre é esse, né? Nós devemos trabalhar pela obra do Eterno na face da Terra. Essa é a grande missão de cada um de nós, né? De cada ser humano. Estou dizendo de todos, indistintamente. Nem os melhores de todos nós.
a função de todos nós, como seres humanos, é trabalhar pela obra do Eterno na face da terra. Cada um, evidentemente, vai dar aquilo que ele pode dar, né? O nosso mestre também, uma vez, numa das suas revelações, ele falou o seguinte: não se pode exigir de uma pessoa aquilo que ela não tem para dar. É tão simples, né? O nosso mestre ensinou isso. Não se pode exigir de uma pessoa aquilo que ela não tem para oferecer. Ela só pode oferecer aquilo que ela tem para dar. É isso. E esse dar, oferecer, está relacionado com o seu estágio evolutivo, né? O estágio que ela conseguiu atingir no seu projeto de iniciação. Então, essa é a base. Então, na verdade, tudo que está na Terra nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, está tudo sujeito à evolução. É claro que é como uma escola, né? A gente tem os bons alunos, os alunos medianos e os maus alunos. Os maus alunos têm notas baixas, perdem o ano, tem que repetir de ano, né? Os bons alunos passam direto. E os alunos médios têm que fazer exame, estão sujeitos a exame, ficam na dependência das notas. Então, é como se fosse uma escola. É uma escola, na verdade, esse projeto de iniciação é uma escola. Então, devemos entender dessa forma. Nada se perde. Todos têm o direito e a possibilidade de atingir a consciência cósmica no futuro. Muito bom, professor. O Vitor Guedes ele pergunta: a HPB tinha acesso aos mundos internos? Tinha acesso, sim. Ela esteve, inclusive, no Tibete, nos mundos internos do Tibete. Ela esteve lá. Isso ela afirmou. Ela afirmou que ela esteve, ela foi levada. É claro que ela foi levada para os mundos internos, né? Os mestres a levaram. É claro que para ir para os mundos internos, a pessoa tem que ter uma consciência diferenciada, né? Não é qualquer um que pode ir para os mundos internos. Como é que uma pessoa pode ir para os mundos internos? Quando ela tiver um estágio vibratório compatível com os mundos internos. Como é que nós podemos ir para os mundos internos? Viajando? Vai de trem, de avião? Não. Ou de ônibus? Não, não se vai assim. É através da consciência. Quem tem consciência de mundo interno tem acesso aos mundos internos. É claro que ali tem uma série de proteções, tem uma série de esquemas protetivos, né? De proteção que a lei faz, né? Tanto que a gente fala das embocaduras, né? As embocaduras que levam aos mundos internos, tem uma série de proteção que existe para não haver uma promiscuidade, né, de invasão desses mundos internos. Então, sendo uma proteção. Mas, realmente, essa é a resposta que eu posso dar para o nosso irmão Victor Guedes. A HPP teve acesso aos mundos internos, sim. Muito bom, professor. Que pena que o programa passou rápido. Deixa eu passar uns recados aqui. Bom, a nossa próxima roda de conversa, agora de terça-feira, terá como tema... Então, a nossa próxima roda de conversa, terça-feira, dia 16 de maio de 2023, no horário das 20h40, né? Então, voltamos para o horário das 20h40 nesta terça. Tem como tema Conhecendo os Sistemas Geográficos e as Peculiaridades de Suas Cidades. Então, a gente vai falar qual a tônica e a ciência das cidades sagradas, quais os aspectos sociais, econômicos e culturais, qual a conexão sagrada cósmica e iniciática. E a gente tem os convidados ligados às cidades do sistema geográfico, né? Virgínia Miranda, na Bahia, Feira de Santana, Enzio Calanza, Neldo, né, lá de Canarana, Mato Grosso, e Simone Varanda, de Pouso Alto, Minas Gerais. Portanto, então, são pessoas que estão ligadas a essas cidades. Pouso Alto, sistema sul-mineiro, Feira de Santana, sistema itaparicano, na Bahia, e Canarana, ligado ao sistema do Roncador, lá no Mato Grosso. Então, os convidados são esses, né? O Neldo Veriche, Ezio Calanca, Simone Varandas e Virgínia Miranda. E a ideação, né, desse tema é de Edina Santos e Antonina Ivo. A realização será de Daniela Troncoso e Eduardo Nunes, com apoio de José Roberto, Cássia Oliveira e Ariel Correia, da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, vai ser muito interessante, participem,
e é a próxima roda de conversa do dia 16 de maio, terça-feira, às 20h40. Eu também queria falar sobre o Espaço Shakti Nova Era, né? Então, o Espaço Shakti Nova Era tem a sua filial lá em São Lourenço, sul de Minas, e a Shakti Nova Era é um centro de terapias holísticas. E quem estiver passando por São Lourenço, faça uma visita ao Espaço Shakti Nova Era. Lá o endereço é Praça Helena Jefferson de Souza 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Para mais informações, pode ser feita pelo WhatsApp, prefixo 35 997566874, e também pelo Instagram aí, @Shakti Nova Era. Então, quem estiver passando por São Lourenço, participe, tem uma unidade em Brasília também, né? E vamos falar agora sobre a Fundação Henrique José de Souza, que está fazendo a campanha do agasalho. Quem puder contribuir com o agasalho em bom estado nos departamentos da Eubiose, ou quem não puder ir até o departamento fazer a sua contribuição, pode fazer contribuição em dinheiro, qualquer valor. E aí está o CNPJ 24826406.000, ao contrário 96, Banco do Brasil, agência 0983, dígito 0, e a conta 7632, dígito 5. Bom, os recados estão dados, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui para ver. O Micael coloca: reconstruir é o brado que nos compete. Para reconstruir, precisa destruir primeiro. Como será essa destruição, professor? Colapso econômico, catástrofes climáticas. Eu só quero dar um recado aqui pessoal, né? Eu tenho duas primas minhas assistindo, a Márcia Lins e a Maria do Carmo, que ela mandou uma mensagem para mim. Maria do Carmo, muito obrigado. Há muitos anos que eu não conversava com a Maria do Carmo, mas agora eu vou me aproximar dela, viu? Da Maria do Carmo e a Márcia, eu sempre converso com ela. Então, meu grande amor, a Márcia Lins e a Maria do Carmo. Bom, a Márcia Lins deu o recado, né? A Maria do Carmo deu o recado, né? E a Maria do Carmo, eu vou entrar com ela logo, uma grande prima, né, que eu tenho, eu vou entrar em contato com ela, né? Reconstruir o brado que nos compete. Para reconstruir, precisa destruir primeiro. Como será essa destruição? Colapso econômico? Catástrofes climáticas? Veja bem, eu vou dizer o seguinte: o que nós temos hoje, o maior processo de destruição que nós temos no mundo, atualmente, é o colapso das instituições. Esse é o grande... Hoje, o grande problema do planeta Terra não é uma guerra atômica, é a degeneração das instituições. E isso destrói o planeta da mesma forma que uma guerra atômica. Eu não vou entrar em detalhe, eu estou falando a destruição das instituições. Uma das instituições é a família. Então, nós temos que proteger a família, lutar para a proteção da família de modo global. A instituição mais importante que nós temos na face da Terra é a família. E nós temos que lutar para essa proteção. Então, o grande perigo que nós estamos passando hoje no planeta Terra é justamente a destruição das instituições. Mas eu devo dizer que a lei universal é justa e perfeita. Ao lado desse processo destrutivo que as forças das sombras estão fazendo contra as instituições, isso no planeta como um todo, a lei universal está provendo a Terra de um caminho maravilhoso para o terceiro milênio e para uma quinta dimensão. É claro que a lei universal é justa e perfeita e age através do amor e do perdão. É isso. O amor e o perdão da lei universal prevê que aqueles que não estão... Eu não estou dizendo ou eles, estou dizendo todos nós. Entre todos nós como seres humanos, entre todos aqueles que estiverem preparados para a quinta dimensão, passa para a nova civilização. Aqueles que não estiverem preparados, terceira e quarta dimensão, vão ter oportunidades de rever o seu processo evolutivo em outros planetas e outros globos, né, primitivos. Então, a lei é justa e perfeita e age aí com absoluta amor e perdão. A base do universo é esse, né? Então, quer dizer,
o construi ou destrói, a desconstrução e a reconstrução é um processo que acontece na Terra desde os primórdios. E não só na Terra, mas no universo inteiro acontece isso, né? Então, a lei de Lavoisier, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? E essa transformação se dá através da desconstrução e da construção. Mas nada se perde. Tudo é mantido dentro Nada pode se perder no cosmos. Tudo que existe no cosmos, nada se perde. Porque a unidade é mantida por lei cósmica, é da própria essência do universo. Então, devo dizer que o maior perigo que nós temos hoje na Terra não é o colapso econômico, não é catástrofe climática e nem é a guerra atômica. O maior perigo que nós passamos hoje, o grande problema é justamente as instituições, a degradação das instituições. É por isso que nós, todos aqueles que têm condição de lutar para justamente a reconstrução, isso é muito básico. O nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele deixou bem claro isso. Reconstruir é o brado que nos compete. E justamente ele diz, não é consertar, não é pegar algo que está errado e consertar, botar remendo. Não é botar remendo. Eu quero deixar bem claro, não é botar remendo. Jesus, o Cristo, falou, não adianta botar remendo. Botar remendo novo em pano velho. Isso Jesus falava. O nosso grande mestre Jesus o Cristo. Não adianta botar remendo novo em pano velho. Por quê? Porque o remendo novo vai acabar rompendo novamente o pano velho, vai formar um rombo. Então, o que Jesus falava? O ideal é trocar a roupa. Na verdade, vestir uma roupa nova. Um pano novo, né? Não é remendar. Então, por isso que o nosso mestre fala, reconstruir é o brado que nos compete. Isso compete a todo ser humano, a todos nós, independente do seu estágio evolutivo, da sua condição social, etc. Então, isso é muito básico. E nós temos que permanentemente falar sobre isso, porque é muito importante para a evolução da humanidade, e isso significa trabalhar pela obra do Eterno na face da Terra. Muito bom, professor. E eu achei aqui a Maria do Carmo Andrade. Boa noite. Maria do Carmo Pereira de Andrade, a minha grande prima. Que bom encontrar eu vou entrar em contato com ela para a gente conversar mais proximamente. Obrigado, Carmo, pelo carinho, né, professor? Carmo, muito obrigado, Carmo. Um beijão, Carmo. Um beijão e a Márcia também. Um beijo a todos também, né? Porque a minha família é de sangue, mas, na verdade, todos nós somos uma família espiritual, né? Todos nós pertencemos à mesma família, a família universal. E os colaboradores aqui do Conexão querem fazer os agradecimentos a Dani Troncoso e ao Gilberto Catira, que apoiaram extraordinariamente, né? Fizeram a transmissão aí de um evento no Departamento Eubiose da Lacerda Franco e da Maçonaria. Obrigado, viu, Gilberto Catira, Dani Troncoso, pelo apoio, né? O que faz um bom trabalho é o apoio dos colaboradores, né, professor? Eu estou muito feliz com Conexão 325, porque estamos aí, a coisa está evoluindo e está muito bom. Bom, já estouramos muito o horário, eu quero agradecer a todos pela participação, pelas perguntas, por prestigiar o programa, foi muito bom, né, o encontro de hoje à noite com o professor Walter de Andrade, e desejar um bom final de sábado, bom final de semana, e até terça-feira e até o próximo encontro. Projeto Iniciação. Boa noite. É com você, Gilberto. Isso aí. Boa noite a todos que estão aqui conosco até o finalzinho, né? Obrigado pelo contato. Deixando de novo aquele recadinho, né? Manda esse link então, com um amigo teu que gosta desse assunto. O vídeo citado aí, que o Carlos acabou de falar, está aqui no canal. Foi uma transmissão feita lá do Departamento da Eubiose da Maçonaria, em homenagem ao Dia das Mães, também bacana, bem interessante. Aí pode dar uma olhada lá depois aqui no canal. O vídeo é o vídeo anterior a esse de hoje, tá bom? Então é isso, boa noite a todos, bom final de semana e até o próximo programa. Boa noite, professor.
Boa noite a todos, boa noite a todos os irmãos que estiveram presentes. Foi uma noite muito feliz, foi maravilhoso estar aqui com todos os nossos irmãos. E como eu sempre falo, né? Luz, paz e amor para todos. Até o próximo encontro e fiquem com Deus.